Olá a todos, sejam bem-vindos. A lição de hoje é a lição número 72 do livro Vinha de Luz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. A lição é intitulada Não às Palavras. Antes de fazer a leitura e a análise, vamos levar o pensamento até Jesus, rogar a companhia do amado Mestre, para que nos auxilie no entendimento da lição, nas reflexões que nós devamos fazer a respeito desses ensinamentos, para o nosso aprimoramento íntimo, para o nosso crescimento espiritual. Que o amado Mestre nos ajude a cada dia internalizar os seus ensinamentos. Nós possamos refletir à luz desses ensinos, dessas lições, as nossas práticas, as nossas atitudes, os nossos procederes, para que possamos nos tornarmos pessoas a cada dia melhores. Que assim seja. Bom, então vamos lá, né? Não às palavras, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 19. Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos a obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais, visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muita vez, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual cego ou aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante conceituação dessa natureza. É que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo, usar enxadas de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germes para que frutifiquem mais tarde. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão objeto das atenções do Mestre em todos os tempos, mesmo porque o Verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo, que menospreza o tempo nas vaidades da vaidade. Não ouvides, pois, que, antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada, na verdade, mas, por isso mesmo, sublimada e eterna. Muito bem, então vamos lá, né? Emmanuel intitula a lição Não às Palavras. Então, a gente pode perceber, né, pelo título, né, que Emmanuel quer chamar a atenção para algo que ele julga que seja mais importante que as palavras, né? Porque nós temos ali uma negativa às palavras. E para explicar isso melhor, ele traz um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, né? Especificamente
o versículo 19 do capítulo 4. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Tem algumas traduções que trocam esse finalzinho, né? E diz que não as palavras dos orgulhosos, mas as obras, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, notem que Paulo, em suas andanças, né, após a conversão, ele fundou várias igrejas, né, várias comunidades evangélicas, né? E nessas comunidades, ele visitava frequentemente, né, no sentido de dar o apoio para que elas efetivamente se estabelecessem. Mas o tempo foi passando, né, e ele já foi ficando mais velho, né, e não conseguia visitar a todos. Há até um episódio no livro Paulo Estevão, né, que uma noite que eu estava muito preocupado, porque precisava visitar uma das comunidades, mas não tinha condições, né? E assim, à medida em que as comunidades também iam crescendo, os problemas iam surgindo, né? Como nas casas espíritas, né? Nos templos religiosos, né? A gente sempre tem problemas, conflitos, divergências, né? E aí Paulo precisava auxiliar, né? Esclarecer naquele momento. Então Jesus aparece para ele, né? Em sonho, né? E recomenda para ele que escreva cartas, né? E diz também que Estevão estaria mais próximo dele a partir daquele momento. E aí, né, surgem as famosas epístolas, né, que são cartas que Paulo escreve às comunidades nascentes, né, do Evangelho naquela época, né? Então, nesta primeira carta que ele escreve à comunidade de Corinto, ele dá vários conselhos, né, várias sugestões. Especificamente, no capítulo 4, né, aqui no finalzinho do capítulo, ele fala, né, ele critica de certa maneira o orgulho, né, dizendo que muitas vezes existem pessoas inchadas, né, que falam muito, mas fazem pouco. Em outras palavras, mais ou menos isso que ele está dizendo, né? E para ele o que importa não são as palavras, né? Mas as obras, né? Aquilo que essas pessoas fazem. E aí Emmanuel traz esse trecho então para a gente dar uma contextualizada para os dias atuais e tirar os ensinamentos, né, que podem nos ajudar no nosso dia a dia. Então, no primeiro parágrafo, Emmanuel diz que o Cristo e seus colaboradores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecer a palavra dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o ensino imperecível da construção evangélica. Então aqui, Emmanuel vem nos mostrar, né, que Jesus, né, e os espíritos superiores, né, que são os colaboradores, né, eles não vão perder tempo com as palavras falsas, né, dos presunçosos, dos orgulhosos, né, porque essas palavras são vazias, né, elas não têm valor, né? Eles estão em busca, né, de palavras sinceras, né, de palavras verdadeiras, daqueles que procuram aproximar o que fazem do que dizem. Aliás, quem usa essa figura é Paulo Freire, né? Ele diz que o bom professor é aquele que procura aproximar as suas ações do seu discurso, né? E aquele também que corporifica pelo exemplo aquilo que diz. Então é mais ou menos isso, né? Porque Paulo Freire então reconhece, né, as nossas fraquezas também, mas diz que o nosso esforço tem que ser esse, em aproximar o que a gente fala do que a gente faz. E é exatamente isso que Emmanuel está comentando aqui, né? Nós temos que ser sinceros para que a nossa palavra tenha valor, né? Tem um ditado popular que diz o seguinte: aquilo que você fala tão alto que eu não escuto o que você está falando. Veja que interessante, né? Então, quer dizer, se é uma pessoa muito presunçosa, que fala à torta e à direita, a gente nem dá atenção ao que ela fala. Se é uma pessoa muito boa também, uma pessoa que a gente conhece, né, uma pessoa
de muitas obras, vamos dizer assim, e aí depois a gente vai estender esse conceito de obras, né? Mas, e se ela fala algo incorreto, a gente releva também, né? Porque a gente sabe que não é exatamente aquilo que ela quis dizer, ou então não usou as palavras corretas, né? Então, quer dizer, aquilo que a gente fala muito mais alto do que aquilo que a gente fala, né? E aí Emmanuel continua dizendo o seguinte: é indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportarmos a obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Então aqui é interessante, né? Porque Emmanuel estende o conceito de obras, né, para além das nossas criações materiais, né, das nossas casas, os nossos templos, as nossas igrejas, né, as nossas creches, os nossos hospitais. Ele estende esse conceito, né? Existem outras obras além dessas obras físicas, né? Não que essas obras não sejam importantes, elas são extremamente importantes, né? São importantes para as ações benevolentes que nós praticamos, né? Para o acolhimento, assistência, instrução, né? É inegável a importância delas. Mas Emmanuel quer dizer que, além disso, existem outras obras, né? Então ele diz o seguinte: muitas vezes as criaturas menos favorecidas, de faculdades orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante conceituação dessa natureza. Quer dizer, o que ele está explicando aqui para a gente, que algumas pessoas, né, com um entendimento bastante estreito, né, acham que algumas limitações físicas, desculpem, podem impedir, né, essas pessoas de atuarem, né? É como se esquecessem das diversas possibilidades que nós trazemos, né, de colaboração, né, em outros sentidos que não especificamente os nossos olhos, ou as nossas mãos, ou as nossas pernas, né? Então, esquecem-se, por exemplo, da importância do verbo, né, da importância dos bons pensamentos, da importância da oração, né, da importância das relações com as outras pessoas, né? Então, não é uma limitação física, né, que deve nos paralisar, né? Então, esse conceito de obra, né, a gente pode expandir nesse sentido, né? E nesse caso a gente podia lembrar também o exemplo de Jerônimo Mendonça de Tuiutaba, né? Então Jerônimo Mendonça foi perdendo a mobilidade do corpo, né, a partir de um determinado momento da sua vida, né, até terminar numa cama, mas nem por isso ele deixou de atuar, né, e de fazer inúmeras obras, né, para a comunidade. Então foi um espírito que trouxe muitos exemplos nesse sentido, né, que a limitação orgânica, né, ela não o paralisou. E aí Emmanuel diz o seguinte, que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Então veja, aqui Emmanuel está nos lembrando, né, que a obra de santificação, né, talvez seja a mais importante, né, aquela que nós devemos realizar em nós mesmos, né? É o nosso crescimento espiritual, a nossa reforma íntima. E vejam que interessante, né? Às vezes as limitações físicas, elas acabam sendo um instrumento para o desenvolvimento dessa obra, para o nosso crescimento. Porque elas muitas vezes nos forçam a olhar para dentro e enxergar as nossas fraquezas, os nossos vícios, aquilo que nós precisamos trabalhar para sermos pessoas melhores. Então, a obra que Paulo se refere não necessariamente eram obras físicas, né? Mas a melhoria
das pessoas daquela comunidade. E é isso que o Cristo espera de nós também. É essa obra que ele espera. As obras físicas são fáceis, né? Mas essa obra, esse aprimoramento íntimo, esse compete a cada um de nós. Não tem como terceirizá-lo, né? E Emmanuel continua dizendo o seguinte: raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo. Então aqui Emmanuel ataca, né, vamos dizer assim, uma das grandes chagas da humanidade, né? Nós sabemos que são duas as principais, né, o orgulho e o egoísmo, e aqui ele fala do egoísmo, né? Ou seja, poucos de nós entendemos que é necessário muita força de vontade, muito esforço para a gente conquistar terreno ao egoísmo. Eu nem falo que é para a gente vencer o egoísmo, mas é para a gente ir diminuindo a influência dele na nossa vida, nas nossas ações. Para isso, nós precisamos de pesados instrumentos da vontade. Então, nós temos que ter muita força de vontade. Não é fácil. Se a gente não se empenhar, a gente não vai conseguir. Nós precisamos de uma vontade sincera e convicta, para que a gente possa, pouco a pouco, ir tomando terreno ao egoísmo. E aí, Emmanuel continua: usar a enxada do esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Então, a enxada é uma figura que Emmanuel usa aqui, né, que era bastante comum à época da publicação do livro, né, mas que nos dias atuais, né, muita gente talvez nem conhece mais ou sabe, né, como trabalhar com uma enxada, né? Mas a enxada é um instrumento de lavrar a terra. Eu estava olhando aqui, o livro é de 1952, né? Então a enxada é um instrumento de lavrar a terra, né? Totalmente manual e pesado, né? Então, se a pessoa trabalhar com uma enxada o dia inteiro, desgasta bastante, tem que ter muito esforço, né? Porque ele vai puxar a terra, né? E com os próprios braços, né? Hoje nós temos inúmeros tipos de maquinários, né, para lavar a terra, mas nessa época era mais comum o uso da enxada. Então Emmanuel diz, né, que o esforço pessoal é assim, né, tem que ter um empenho, né, tem que ter um esforço nosso, né, para que nós consigamos estabelecer a harmonia no coração. Não essa harmonia, né, essa paz que a gente busca é uma conquista. E essa conquista vem de esforço. Não é um presente, não é um benefício, é uma conquista, que também depende de esforço. Eu continuo no mesmo parágrafo dizendo o seguinte: poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem, e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germes para que frutifiquem mais tarde. Então ele mantém aqui a mesma metáfora, né? Antes estava trabalhando com a enxada, agora ele vem falar da semente e que essa semente precisa ser protegida, precisa ser cuidada, né? Precisa ser... ela ainda é muito frágil, né? Então é como se nós fôssemos ainda, e nós somos, crianças espirituais, né? Então, portanto, essas virtudes estão germinando, né? Agora que elas começam a aparecer, e como nessa fase, né, de germinação, elas são ainda plantas muito frágeis, né? E uma planta frágil, né, para a gente garantir que ela possa crescer, né, e se tornar forte, né, frondosa, nós precisamos regá-la, nós precisamos retirar as ervas daninhas, nós precisamos adubar essa planta, né? Então percebam que, da mesma forma, essas virtudes que nós começamos a desenvolver em nós, né, nós precisamos ter a disciplina, né, de regar essas virtudes com o nosso empenho, né, com a nossa perseverança. Nós precisamos tirar as ervas daninhas, né, que são os vícios que nós ainda carregamos, né, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades,
porque senão elas vão agredir essas virtudes, né? Não vão permitir que ela cresça, né? E nós precisamos de um adubo também para fortalecer essas plantas, né? O que seria esse adubo? É o nosso estudo, né? Onde a gente busca conhecimento, a gente busca entender, né, como que as coisas funcionam, né, como é a lei divina, e através disso as nossas virtudes vão sendo fortalecidas, né, fortalecidas pela razão, pela compreensão, né, e assim por diante. Emmanuel continua dizendo o seguinte: é lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo, ou seja, as palavras dos que não são orgulhosos, elas serão objeto de atenção do Mestre em todos os tempos, mesmo porque o verbo é força sagrada que esclarece e edifica. Então notem que Emmanuel tem um cuidado aqui, né, de mostrar que a palavra tem o seu valor, né, que a palavra é muito importante. Só que ela precisa ser bem usada, né? Ela precisa estar bem fundamentada, né? Ou seja, aquelas pessoas que usam adequadamente a palavra, né, a sua palavra sincera, a sua palavra verdadeira, né, ela vai ser ouvida, né, porque a sua palavra tem significado, né? Tem uma passagem, né, uma recomendação de Francisco de Assis, que ele diz o seguinte, que para que nós possamos pregar o Evangelho, e se for necessário, que nós usemos palavras, né? Ou seja, se for necessário, né? Então, as ações, né, é que efetivamente divulgam o Evangelho, né? E essas ações, como nós estamos compreendendo aqui, não são só construções físicas, mas as construções que nós fazemos em nós mesmos, né? Emmanuel continua dizendo o seguinte: urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo, que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Essa parte aqui é muito importante, né? Porque o palavrório, né, é o meio mais fácil, né, um dos meios mais fáceis, né, vamos dizer assim, para que as nossas palavras percam o valor. Né? Porque a repetição, né, acaba por desgastar o significado dessas palavras. Principalmente, né, se essas palavras, né, ficam no campo da vaidade pessoal. Né? A pessoa começa a falar, a gente já desliga. A gente não quer nem ouvir. Ou seja, as palavras perdem o seu valor. Né? E esse trecho é tão importante, né, que ele vai ser discutido na próxima lição. Né? A lição número 73 é intitulada Falatórios. Né? E aí Emmanuel se dedica a uma análise mais detalhada, né, desses falatórios. Então acho que fica o gancho aí para o próximo estudo. Né? E, por fim, Emmanuel termina a lição dizendo o seguinte: não ouvides, pois, que, antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tem por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada, na verdade, mas, por isso mesmo, sublimada e eterna. Então, aqui Emmanuel já nem fala das palavras vazias, né? Ele já começa dizendo que as obras externas que nós temos que construir, né, elas são fáceis, né, se comparadas com a construção íntima. Que essa construção íntima, né, da sabedoria e do amor é difícil de ser realizada. Né? Mas uma vez que nós conquistarmos, né, essas virtudes, né, elas são sublimadas e eternas. Né? Portanto, vale a pena o nosso esforço, né, o nosso empenho, né, sabendo que não são conquistas imediatas. Né? Nós vamos levar tempo, encarnações, né, para desenvolver efetivamente essas virtudes. Né? Então, essa é a nossa obra principal. Né? É importante a gente buscar compreender essa verdade, direcionar os nossos esforços para o caminho certo, né? Porque isso é que nos tornará melhores, né? Nos tornará também mais felizes no futuro.
Em síntese, a gente pode dizer, né, que por meio das obras internas, né, esse desenvolvimento, né, esse aprimoramento, nós vamos aproximando aquilo que nós falamos daquilo que nós fazemos, né, daquilo que nós somos. E com isso a gente valoriza, né, as nossas palavras, né, ao ponto, né, de que elas possam sensibilizar o mestre, né, e os bons espíritos, né, que o acompanham. Bom, esse foi o entendimento, né, que a gente teve da lição, né? Espero que possa auxiliá-los e que vocês complementem também com outros ângulos, né, para que todos nós possamos aprender mais com essas importantes palavras de Emmanuel. Muito obrigado.